Money. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal ZungaBet. Vocês já sabem, aqui eu partilho palpites desportivos e hoje temos 16 jogos selecionados, jogos da Liga Europa, da Liga Conferência e jogos do Campeonato Argelino, como não podia deixar de ser, não é? Então vamos, já sem mais demora, vamos para o primeiro jogo, que vai opor o Betis ao Ferencváros, não é? Pessoal, não se esqueçam, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e partilhem o vídeo com as outras pessoas, tá certo? Pronto, o Betis, nesse jogo, o Betis é favorito para vencer, não é? Já que o Betis vai encontrar o Ferencváros, que é o último classificado do grupo. O Betis vem de 2 vitórias e 3 derrotas, os últimos 5 jogos não vem muito bem, enquanto que o Ferencváros vem de 4 vitórias e uma derrota. Por incrível que pareça, o Betis é realmente favorito para vencer esse jogo. Se formos ver aqui a classificação, o Betis está em segundo lugar e o Ferencváros está em último. O Ferencváros que ainda não pontuou, ainda não venceu nenhuma partida. Então o Betis favorito para vencer. Então neste jogo vamos com o Betis vence a partida. O outro jogo vai opor o Estrela Vermelha ao Ludogorets, não é? O Estrela Vermelha, que dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e uma derrota, enquanto que o Ludogorets vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Estrela Vermelha, por jogar em casa, é o favorito para vencer esse jogo. Na classificação, o Estrela Vermelha encontra-se em segundo lugar, enquanto que o Ludogorets encontra-se em último lugar apenas com 1 ponto. Então nesta partida vamos com Estrela Vermelha vence a partida. O outro jogo vai opor o Galatasaray ao Marselha. O Galatasaray, que dos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, enquanto que o Marselha vem de 1 vitória e, por incrível que pareça, 4 empates. O Marselha teve muito tempo para descansar a sua equipa, já que no último jogo na Ligue 1, no campeonato francês, o jogo foi suspenso por uma alegada agressão a um dos atletas, não é? E assim o Marselha teve muito tempo para descansar. Neste jogo eu vou com a dica Marselha ganha ou empata a partida. O outro jogo vai opor o Leverkusen ao Celtic. Leverkusen que vai jogar em casa. O Leverkusen é mais equipa que o Celtic, não é? Nos 5 últimos jogos, o Leverkusen vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto que o Celtic vem de 4 vitórias e 1 empate. Bom, o Celtic está aqui com bons resultados nos últimos 5 jogos em relação ao Leverkusen. Entretanto, o Leverkusen ganhou na primeira volta de 4-0 ao Celtic. Então, o Leverkusen tem aqui a chance de se classificar. Então Leverkusen claramente favorito e nós vamos com a dica Leverkusen ganha a partida. O outro jogo vai opor o Midtjylland ao Braga, não é? Neste jogo o Midtjylland precisa dessa vitória para poder se qualificar pelo menos em segundo lugar, não é? Enquanto que o Braga também precisa dessa vitória para se qualificar já nesta fase. Os dois, dos últimos 5 jogos, o Midtjylland vem de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, enquanto que o Braga vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo vamos com a dica Braga para ganhar e o empate anula a aposta. O outro jogo vai opor o Rapid Viena e o West Ham. O West Ham, grande time, não é? Tem vindo a demonstrar bons resultados, apesar de ter perdido por 1-0 no último jogo com o Wolves, não é? Nos últimos 5 jogos, o Rapid Viena vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o West Ham vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, o West Ham claramente é favorito para vencer,
já que é o primeiro classificado do grupo e vai encontrar o Rapid Viena, que é o último classificado do grupo, tá certo? O Rapid Viena que ainda não venceu, bem, já venceu, já venceu sim, está com 3 pontos. Então nessa partida o West Ham vence a partida. O último jogo não. O próximo jogo vai opor o Brøndby ao Lyon. O Brøndby que vem de 4 vitórias e um empate, enquanto que o Lyon vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, o Lyon venceu a última partida por 3-0. Então o Lyon é favorito para vencer esta partida. Entretanto, vamos focar no mercado de ambas marcam, porque o Brøndby pode sim marcar um golo e o Lyon pode marcar 2 e vencer a partida. Então, nesta partida vamos com Lyon ganha a partida, ou vamos também para o mercado de ambas marcam. Sim. O outro jogo vai opor o Frankfurt ao Antuérpia. O Frankfurt vai procurar se classificar já nessa rodada, não é? Frankfurt que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, enquanto que o Antuérpia vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo, o Frankfurt venceu por 1-0 e neste jogo, Frankfurt favorito para vencer, então vamos com a dica: Frankfurt vence a partida. O outro jogo vai opor Leicester ao Legia de Varsóvia. O Leicester, a jogar em casa, é favorito para vencer. Entretanto, vem com um resultado dos últimos 5 jogos muito péssimo, que são 3 empates e 2 derrotas, enquanto que o Legia também vem com um resultado super péssimo, é 1 vitória e 4 derrotas. No último jogo, o Legia venceu ao Leicester, não é? Entretanto, a odds do Leicester para vencer é muito, mas muito baixa. Então neste jogo vamos com a dica: ambas as equipas a marcar sim. O outro jogo vai opor o Mônaco e a Real Sociedade. Há quem diga que este é um jogo para a Champions League, não é? O Mônaco, que dos últimos 5 jogos vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, enquanto que a Real Sociedade vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo entre as duas equipas houve um empate. Neste jogo também não vejo um favorito para vencer. Vamos com a dica: ambas as equipas marcam sim. Outro jogo vai opor o Olympiacos ao Fenerbahçe. O Olympiacos, que dos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto que o Fenerbahçe vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No último jogo entre as duas equipas, o Olympiacos ganhou fora de casa 3-0, então o Olympiacos é favorito para vencer. Então vamos com a dica: Olympiacos ganha e o empate anula a aposta. Outro jogo vai opor o PSV ao Sturm Graz. PSV que precisa muito desta vitória para poder ficar entre o primeiro e o segundo lugar, não é? O Sturm Graz apenas tem 1 ponto, não é? Nos últimos 5 jogos, o PSV vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto que o Sturm Graz vem de 2 empates e 3 derrotas, não é? O PSV, no último jogo entre as duas equipas, o PSV venceu por 4-1 fora de casa, então o PSV favorito para vencer essa partida. PSV vence a partida. O outro jogo vai opor o Lincoln Red Imps ao Copenhaga. Copenhaga aqui que é favorito para vencer. O Lincoln, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto que o Copenhaga, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre as duas equipas, o Copenhaga venceu por 3-1. Neste jogo, acredito que o Copenhaga também vai vencer. Então, Copenhaga para vencer a partida. O outro jogo é na Argélia, na primeira divisão. O Biskra vai receber o Chelgoum, não é? O Biskra aqui começou muito bem o campeonato. Está com 3 vitórias e
2 derrotas, enquanto que o Shogun está com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo entre essas duas equipas, o Biscar venceu por 2-0, não é? E o Biscar está com uma odd muito boa. O Biscar que está em primeira posição no campeonato, e o Shogun está na 16ª posição. Então, neste jogo, o Biscar para vencer a partida. O último jogo vai opor o AS Setif ao Belouizdad. O Belouizdad é uma super equipa. No campeonato passado jogou muito bem, e nesse campeonato não teve um bom início. Então é um jogo onde o Belouizdad tem a capacidade para vencer ou para pelo menos empatar. Então neste jogo nós vamos com a dica Belouizdad vence e o empate anula a aposta. Então pessoal, esse foi o nosso palpite para hoje, não é? Quero já pedir desculpa pelo atraso, mas entretanto ainda as odds estão muito boas, não é? Pessoal, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, partilhem o vídeo, não é? Invistam com responsabilidade, vamos tirar dinheiro ao branco. E como é costume, no final do vídeo oferecemos 2 bilhetes prontos, pessoal, de graça, tá certo? De graça. Então, mais uma vez, dá um like no vídeo, meu, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, meu, é tudo que lhe peço. Prontos, o nosso primeiro bilhete é este. No jogo entre Bayer Leverkusen e Celtic de Glasgow, colocamos vitória do Bayer Leverkusen com uma odd de 1.48. No jogo entre Rapid de Viena e West Ham, colocamos vitória do West Ham com uma odd de 1.59. No jogo entre Olympiacos e Fenerbahçe, colocamos vitória do Olympiacos com uma odd de 1.74. Isto deu uma odd total de 4.09, e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos de 4.182 kwanzas. O segundo bilhete é este. No jogo entre Brøndby e Lyon, colocamos vitória do Lyon com uma odd de 2.13. No jogo entre Galatasaray e Olympique de Marselha, colocamos ambas as equipas para marcar sim, com uma odd de 1.75. E no jogo entre o Estrela Vermelha e o Ludogorets, colocamos vitória do Estrela Vermelha com uma odd de 1.40. Isto deu uma odd total de 5.22, e numa simulação com 1000 kwanzas temos como ganhos máximos 5.346,60 Então pessoal, estes foram os nossos palpites, não é? Os 2 bilhetes prontos estão com uma probabilidade de 80-85% de saírem vencedoras, não é? Então pessoal, invistam. Não se esqueçam, mais uma vez, dá um like no canal, se inscreva no vídeo, partilha com os outros amigos, e é isso aí, fui!